falaram que o Vasco quer apenas causar prejuízos e transtornos à atual administração do Maracanã e pedem a exclusão do mandado de garantia pedido pelos vascaínos, que solicitaram na Justiça um impedimento de mais uma renovação com a dupla sem ampla concorrência de outro interessado. Flamengo e Fluminense alegam que o Vasco quer apenas usar o estádio quando bem entender, sem pensar no bem-estar do gramado, de infraestrutura, e o Vasco se defende, dizendo que o Maracanã é e sempre foi de todos os clubes cariocas. Então, pelo visto que a gente está vendo mesmo, é o início de um grande problema em relação ao Maracanã, e a gente vai falar sobre isso. Quem é que está certo nessa história? Vocês conseguem ver alguém, dar razão a alguma equipe? O Vasco tem mesmo de entrar, querer ter esse termo de uso do Maracanã, é direito do Vasco. E agora tem um problema também, né? Que é o gramado. O gramado não tá lá, essas coisas. Até acho que foi o Arthur do Palmeiras que saiu de campo reclamando do gramado. Acho que foram jogos na terça, na quarta e no final de semana. Terça, quarta e domingo, né? Terça, quarta, sábado e domingo, Terça, quarta, 2 pela Libertadores, 2 pelo Campeonato Brasileiro. E é claro que o gramado ele vai acusar o golpe, né? Então, assim, quem tá certo, eu acho que não tá claro. Que o maior prejudicado é o gramado. Isso pra mim tá claro, assim. Porque, assim, de um lado, olhando pelo viés do Vasco, viés Cruz Maltino, eu concordo que o Maracanã é de todos, e, enfim, e é importante para o Vasco ter o Maracanã como uma de suas praças. Eu acho que existirão jogos que São Januário vai fazer mais sentido. O jogo de ontem, por exemplo, era um jogo perfeitamente cabível para o Maracanã. Quando o Vasco começou o processo de SAF, uma das ideias já era que o Vasco jogasse mais no Maracanã, isso já era pauta. E eu acho que isso, sob o viés vascaíno, faz sentido. Agora, olhando sob o viés de quem detém a concessão do Maracanã, o Flamengo e Fluminense, também faz sentido que você queira proteger a sua concessão de alguém que, na sua ótica, quer mais usar o estádio do que ajudar a administrá-lo. Né? Então, foi até o momento você que cuidou, né? Exato. Então, sob essa ótica, faz sentido. O que eu não gosto, assim, dirigente de futebol, quando dá para diminuir outro clube, eu já não gosto. Agora, advogado de clube de futebol, querer dizer que não, porque nós, Flamengo e Fluminense, porque somos os maiores clubes, não são. Isso é cíclico. Talvez um tenha a maior torcida, o outro viva o melhor momento, mas quem está por cima da carne seca é cíclico no futebol, é cíclico. Hoje, Flamengo e Fluminense colhem melhores resultados, o Vasco está tentando se reconduzir, o Botafogo está tentando se reconduzir, mas esse tipo de argumentação, para mim, é o mais pobre para tentar resolver uma questão que ela é jurídica e administrativa de um lado, e ela é afetiva e com discussão, um viés mais público, mais social do outro. Eu não sei dizer quem está com a razão, mas eu acho que, assim, eu parto do princípio que contratos devam ser respeitados. Né? Se por um acaso Flamengo e Fluminense detêm o aspecto contratual para a administração do estádio, esse é um ponto que eu acho que tem que ser respeitado, mas discutido. Eu acho que tem que e pode ser discutido. Mari? Eu acho válido a vontade do Vasco, e eu acho que pelo lado de Flamengo e Fluminense precisam se acostumar que agora o Vasco está numa retomada, que é o que parece estar, né? E ainda tem o elemento da SAF para advogados jogarem a culpa na SAF, de que a SAF só tem interesses financeiros, né? E não necessariamente o calor do Maracanã, que a SAF não tem esse envolvimento que o clube tradicionalmente tem. Mas eu acho bem complicado, bem difícil. Acho que, assim, falar sobre direito, o direito está na mão de todos os clubes do Rio de Janeiro, né? Principalmente esses. Agora tem por esse lado também de que quem cuidou até o momento é complicado. É complicado porque a situação do gramado precisa ser resolvida, assim, quem que terá mais direito um, terá menos direito o outro, como que decide, vai para São Januário, vai para o Maracanã. Eu acho bem complicado. Mas eu também não gosto desse lado de diminuir o clube rival, o adversário, pelo momento. Sim. O Vasco tem tanto direito. Não, pelo momento e pela circunstância, né? Porque se Fluminense e Flamengo tiverem um embate já, esses maiores, quero ver um provocar o outro dizendo o maior sou eu, não sou eu. Mas enquanto estão juntos, são os maiores, né? Não merece mais por isso, né? A história ela é escrita
por todos. Eles são em 70%, né, dos torcedores do Rio de Janeiro. Como é que eles fizeram esse cálculo? Eu também não tenho muita ideia, falando de Flamengo e Fluminense. E se desse para organizar o gramado ao ponto de 3 equipes conseguirem, né, dividir o Maracanã, seria, acho que, o ideal. Até porque teria, não sei se o Vasco entraria como administrador, mas teria, de todo jeito, colocar algum investimento. Teria que colocar alguma parte financeira nessa história, além de responsabilidade. Ou seja, seria mais um clube para você dividir. Se é viável, eu acho bem difícil que isso aconteça. E aí, Fluminense e Flamengo têm essa prioridade, porque já estavam ali antes? Eu acho que prioridade tem por uma questão contratual, assim. Mas eu imagino que seja possível sentar e tentar chegar a uma resolução que seja boa para todos, assim. Mas acho que nessa dividida, quem tem a prioridade legal sobre o contrato, para mim, não é. Vamos seguir aqui no Sport Center acelerando com as informações da Moto América.